Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes do canal Bíblia em Foco. Falando com vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande nós tê-los conosco, através da companhia do canal, poder chegarmos até vocês e ter vocês na companhia do nosso canal e termos em nossa companhia. Queridos irmãos, não esquecendo de orar por nós, em nosso favor, rogamos vossas orações, assim como também estamos orando em vosso favor, e pedir que nos ajude. Estamos também, na medida do possível, consagrando também, com certeza, um jejum a Deus, cada um no dia que Deus assim colocar no seu coração, para que nós venhamos a termos mais abrangência com esses estudos na mente das pessoas e também orientar as pessoas que estão aí praticamente passando por um momento difícil das suas vidas e pode ser presas fáceis do inimigo. Nos ajude então em consagração, oração e consagração, e não esqueça de forma alguma de compartilhar nossos vídeos, deixar aquele like abençoado e comentar no nosso canal. E como vocês têm feito sempre, já desde antemão, acionado o sino das notificações. Queridos e amados irmãos, nós temos um projeto. A princípio, nós não tínhamos nem em mente que nós fôssemos alcançar alguns milhares de inscritos, mas a nossa visão hoje é de que Deus, falando conosco, nosso sentimento nos últimos dias é que Deus tem um interesse muito grande de soprar a sua palavra aos quatro cantos do mundo, aos quadrantes dessa terra, norte, sul, leste e oeste. E eu conto com vocês, pois tenho colocado a minha cara à tapa pela verdade de Deus e acredito que as pessoas que amam o Evangelho vão estar nos ajudando nessa defesa, nessa apologia do verdadeiro Evangelho nos últimos dias. E relembrando a todos vocês, não somos contra a denominação, somos contra práticas de seitas e heresias e igrejas que se tornaram seitas. Não somos contra nenhum pastor que prega a verdadeira palavra e também não somos contra aqueles que se desviaram, mas não podemos de forma alguma assistir e ficar calado tantas aberrações que têm adentrado no meio evangélico. Queridos e amados irmãos, nós vamos gravar mais um vídeo de apologia sobre a matéria de heresiologia, que são seitas e heresias. Eu não sei, meus irmãos, se esse vídeo vai conseguir o espaço, vai conseguir espaço para nós fazermos só numa parte, mas se eu não conseguir numa parte, nós vamos em duas partes, porque esse tema aqui é bastante polêmico e também foge muito ao contexto bíblico, então certamente os irmãos vão ter que ter paciência para assisti-lo em duas partes. Hoje eu quero atender o pedido de, eu acredito que é mais pessoas inscritas, mas as que eu consegui ler no comentário, que nos pediram para gravar um vídeo sobre a matéria de heresiologia, falando sobre a igreja da Santa Vó Rosa. Esse inscrito, ele chama-se uma inscrita Mônica Paulino, o irmão Juarez Muniz e o irmão José Tenório. Eu acredito que tem mais pessoas que pediram, mas esses três foi o que eu consegui observar nos comentários. Então eu quero, atendendo o pedido desses irmãos, eu quero gravar um vídeo sobre as aberrações e as heresias da Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa. Tá certo, meus irmãos? Vamos então caminhando, para não ficar longa essa minha introdução. A Igreja Apostólica Santa Vó Rosa, ela foi fundada por uma mulher. Na verdade, era um grupo de irmãos que se rebelaram contra uma outra igreja e foram então disseminar essa nova igreja. E nesse grupo estava junto a essa senhora chamada de Rosa, da onde deriva o nome da sua igreja, fundada por uma mulher, a Santa Vó Rosa. Bom, essa senhora Vó Rosa, ela tem poderes como uma santa, vocês entendem? Ela é mais que uma santa canonizada da Igreja Católica dentro dessa igreja aqui. Então o poder da Santa Vó Rosa é que transforma lá nessa igreja, transforma as pessoas nessa Igreja Apostólica
da Santa Vó Rosa. Não é Jesus Cristo, é a Santa Vó Rosa que vai concluir a obra, vai transformar as pessoas e vai fazer a obra de redenção, de restauração, de libertação, junto com Cristo, a Santa Vó Rosa. Tá certo, meus irmãos? Então vocês prestem atenção que essa igreja aqui, né, entre aspas, isso aqui é um problema até de falar, mas eu vou ter que discorrer com os irmãos aí falando, os irmãos tenham paciência comigo, depois os irmãos comentem também o que vocês acham. Eu peguei assim, quando a gente estudou sobre heresiologia, são há longos anos, então há 10 anos atrás estudei muito sobre seitas e heresias, e naquela época eu anotei muitas coisas nos meus estudos, nos meus cadernos, enfim. Então eu tiro o pouco que eu acho que vai ser útil, porque tem muito mais. Aí os irmãos pedindo, tu não falou disso, não falou daquilo. Não tem, irmãos, como eu falar em vídeos, todas as aberrações de uma seita herética, de uma igreja pseudo-cristã, em um vídeo. Eu passo um resumido para vocês, o que eu acho de mais relevância. Enfim, às vezes escapa alguma coisa de grande relevância e cabe a vocês também ajudar nos comentários e também entender uma parte, tá certo? Então, meus irmãos, nessa igreja você terá paz e felicidade, é o slogan dos temas musical e de encontro dessa igreja. Nessa igreja você terá felicidade e paz, claro, unido à Santa Vó Rosa. Sempre a felicidade e a paz unido à Vó Rosa. Vem dela e deriva dela essa felicidade e essa paz. Eu não sei se algum de vocês quer essa paz e essa felicidade vinda da Santa Vó Rosa. Eu, para mim, não tenho o mínimo de interesse. O meu interesse é que a minha felicidade e a minha paz venha do Príncipe da Paz. E a gente sabe bem quem ele é. Bom, temos o primaz a nos orientar. Quem é o primaz? É o bispo primaz, que é sobrinho da Vó Rosa, que depois que a Vó Rosa foi levada aos céus, esse bispo primaz, que assumiu o lugar dela para tocar o trabalho da Igreja Apostólica, esse aqui, a palavra dele é a palavra dele e a palavra de Deus na terra, dentro dessa igreja aqui, travestida de igreja, mas na verdade é uma seita. Eu pastoreei uma grande igreja com 22 igrejas em Santo Augusto, no Rio Grande do Sul, e lá eu passei muita luta com essa igreja. Nós tínhamos o programa radial, programa radiofônico, e os programas que nos sucedia era dessa Igreja Apostólica da Vó Rosa, e o outro programa que logo em sequência era da Igreja Cristo Vive, me esqueci agora, irmãos, não me veio o nome desse bispo aqui, do apóstolo, acho que não vou falar porque não me vem em mente certo, eu não gosto de falar, mas enfim, a Igreja Cristo Vive nos sucedia na programação, e era de arrepiar o que nós presenciávamos nos programas dessas ditas aqui igrejas. Vamos à frente. Então o bispo primaz nos orienta, ficou para nos orientar, e claro, e a Santa Vó Rosa a nos abençoar. Então o bispo orienta e a Santa Vó Rosa abençoa. Eu quero que vocês entendam que eu quero fazer comentários, tecer comentários sobre seitas e heresias e igrejas pseudo-cristãs, com calma, tranquilo, conversando, orientando. E talvez nem vai ser tão profundo como alguém esperar, mas é a linguagem das pessoas. Eu não estou falando simplesmente para doutores, eu falo no YouTube para muitos doutores, mas falo para muitas pessoas simples que têm Deus na vida. Então eu tenho que falar de uma forma que todas as pessoas que me ouvirem verdadeiramente consigam entender com mais precisão e com mais clareza a minha fala, tá certo? Então, meus irmãos, a igreja evangélica, essa aqui é uma igreja evangélica travestida de catolicismo. Isso aqui tem muito catolicismo no meio. Isso aqui é uma coisa que se diz igreja, mas isso não está liberta nem das práticas do catolicismo. Isso retrocedeu ao catolicismo e está pregando muita coisa de braços dados com o catolicismo, que eu já disse para vocês, que estudando heresiologia eu aprendi que o catolicismo, tem gente que vai bater o pé. O catolicismo, para nós que conhecemos heresiologia, o catolicismo é a pior seita que existe na Terra. E, em segundo lugar, a maçonaria. Essas duas são as piores. É uma pseudo-cristã e uma secreta e oculta, que são as duas piores entre as matérias de heresiologia, tá certo? E essa igreja aqui está muito travestida de catolicismo.
Nessa seita, a felicidade domina. Se você não é feliz, ó, viu, irmão, se vocês não são felizes na igreja onde vocês estão, isso aqui é brincadeira, me perdoa, mas é triste. É só brincando um pouco para a gente não ficar enlouquecido quando fala de seitas e heresias. Se você ir para lá, você vai ser feliz. Você vai ser feliz junto com o bispo primaz e, claro, com a presença da Santa Vó Rosa. Vocês entenderam? Então vá para lá. Quem não tem felicidade, vá para lá. Que Deus tenha misericórdia, que ninguém procure esse lugar para encontrar essa tal felicidade. Meu Deus, é muita heresia para mim sozinho aqui, sozinho no mato aqui com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, suportar tamanha aberração. Irmãos, que Deus tenha misericórdia da nação brasileira, porque se levanta como uma corrente de águas, como um tsunami, essas heresias, seitas e heresias, e está tão grande esse movimento, disseminou tanto, que as pessoas já estão enganadas. Tem pessoas enlouquecidas, é colocar um vídeo sobre seitas e heresia, que já começa os embates, os debates, pessoas cegas, completamente cegas, pessoas sem visão, seguindo homens e mulheres visionários, debatendo e combatendo. Você não pode falar do profeta, porque o profeta é o anjo revelado no Apocalipse. Você não pode falar da minha igreja, porque a minha igreja não tem dízimo. Grande coisa aí. Se existe uma ferramenta que gente esperta usou na última hora, foi tirar os dízimos para atrair pessoas. Por quê? Porque eles descobriram que, na verdade, um grande número de pessoas está contra os dízimos. Abre uma seita aí e diga que não tem dízimo, que vai ser a primeira ferramenta para você encher esse lugar. Porque as pessoas, ao invés de se revoltar com as coisas erradas que aconteceram através de dízimo mal empregado, mas entender que mesmo sendo mal empregado ou bem empregado, o dízimo é sagrado para a manutenção da obra, e quem aplicá-lo mal é que vai dar conta. Tanto é que Deus está tirando a máscara de muitos pastores evangélicos de igrejas que professam credo certo no Brasil. Deus está tirando a máscara por causa dos dízimos mal aplicados. Então o meu dever é ser dizimista. Agora, ser contra o dízimo é destruir com a igreja de Cristo na terra. Então abre esses movimentos aí antidizimistas, que vocês com certeza vão ter milhões de seguidores, mas eu quero ver naquele dia. Pode falar mal de mim, pode dizer que eu sou pastor, que eu dependo de dízimo, que eu dependo de oferta para ver, diga o que quiser. Tem gente no meu canal que nem me conhece, já está dizendo que eu vivo da lã das ovelhas, que eu vivo da minha igreja. Eu nunca fundei igreja, quem me acompanha desde o começo, eu não sei de onde é que saiu a ideia dessas pessoas, eu não fundei igreja, eu não estou pastoreando igreja no momento. Faz mais de 5 anos que eu não pastorei igreja, eu pastorei igrejas dentro da Deus é Amor. E no começo, nos meus primeiros 10 anos na Assembleia de Deus, faz muito tempo que eu não pastorei igreja, eu não dependo de dízimo de ninguém, nem de um litro de combustível, nada. Eu trabalho para viver há 5 anos, mas isso não me fez ficar contra a igreja, nem contra os dízimos, nem contra a fé das pessoas que verdadeiramente estão por dentro da Bíblia. Então, irmãos, tome cuidado. Outra coisa, eu tenho uma família bem aqui, que você nem imagina, se eu virar a câmera aqui, eu mostro terras para cá e para cá, que vocês nem imaginam que é da minha família. Eu não tenho nada, sou uma pessoa humilde, mas a família da minha esposa é uma família bem. Eles moram aqui há 100 anos nesse lugar aqui, onde eu estou em cima deste lugar aqui, ó. Tem pedreiras, tem jazida de arenito, olaria, padaria, por exemplo. Nesse momento, a minha esposa e os meus cunhados são donos de uma padaria. Eles estão na padaria. Eu tenho meu negócio de hoje, eu sou um vendedor autônomo, eu tenho meus carros que eu vendo. Enfim, então só para vocês saberem, para não ficar batendo com a língua nos dentes. E quando eu tive na Assembleia, na Deus é Amor pastoreando, eu renunciei toda a minha vida, todo esse lugar abençoado. Eu podia estar rico financeiramente, mas a minha visão nunca foi dinheiro. Olhe dentro dos meus olhos e veja que tipo de pessoa eu sou. Então quando eu falo alguma coisa aqui no canal, eu falo com a maior sinceridade. Deus preparou uma forma para mim fazer a obra livremente, que eu não dependo de ninguém. E graças a Deus, e se eu dependesse da igreja também, eu não ia aceitar que falasse mal da minha pessoa, porque tem muitos homens que dependem da igreja que são honestos e sinceros. Nem todos os homens que dependem da igreja, que pegam 1 litro de gasolina da igreja, que pastoreiam a igreja por salário, são corruptos. Então vocês têm que dobrar a língua. Tem pessoas, irmãos, que ultimamente estão contra pastor, com raiva de pastor, com raiva da igreja. Isso é claro, nós temos o tempo do fim, é óbvio que Satanás iria lutar de uma forma terrível contra a igreja de Deus. Mas, irmãos, para que vocês saibam, o irmão Levi já passou vários embates, já passei por várias dificuldades, assalariado em igreja, já trabalhei para a igreja sem ter um salário, praticamente 10 anos, estou há 5 anos sem salário de igreja,
não interessa, a minha vida, Deus sempre me sustentou e pelejou por mim. E outra coisa, se eu tivesse no evangelho por causa de dinheiro, na época do DVD, eu tinha explorado o DVD, eu tinha enriquecido, eu andava do lado de homens que vendiam milhões de DVD. Vocês entendem? As minhas amizades que eu tive foi com homens conhecidos a nível mundial. Então eu não estou nessa terra para galgar fama ou dinheiro. Deus já me fez muito conhecido dentro do outro ministério e desse. Só que eu não estou atrás de fama. E se Deus quiser me fazer conhecido, Ele me faz de novo de uma hora para outra, através do altar, como já sou conhecido do YouTube e de qualquer lugar. Só que uma coisa, a gente tem que ser humilde e simples e falar a verdade. Por falar a verdade e me manter dentro da palavra de Deus, é que eu estou mantendo meu padrão de vida. Eu não preciso negociar, se eu negociasse o que eu tenho, profetizasse, revelasse que nem esses fanfarrão aí que andam no Brasil e que tem canais no YouTube, eu estaria rico, com um monte de seguidores, mas eu não vou enganar ninguém para ter seguidor. Não, as pessoas que quiserem me seguir vão ter que me seguir por causa da palavra. E é óbvio que eu não sou melhor que ninguém, nem mais santo que ninguém. Eu sou um servo de Deus humilde que tento caminhar pelo caminho verdadeiro. Tá certo, irmãos? Então, os irmãos, quando vê algumas acusações, irmãos, eu já disse para todos vocês, Deus me deu a propriedade e o privilégio de correr uma vida reta dentro do Evangelho. Eu nunca fui ex de nada, eu nunca fui nada demais dentro da igreja e eu nunca fui nada de menos. Eu sempre fui o que eu sou e o que eu fui. E vou continuar sendo o que eu sou e aquilo que Deus quer que eu seja e que eu vou ser futuramente. Então, isso que vocês precisam ouvir, que todo pregador precisava saber e ouvir. Nós temos que ser o que nós somos. Eu não tenho que me rasgar profetizando para ter as melhores profecias e esquecer da Bíblia e transgredir o mandamento. Eu não tenho que ser o maior revelador e ter as profundas revelações só para agradar homens e mulheres, ganhar nome e fama e transgredir o mandamento de Deus entregando coisas que nem existem. Não, eu tenho que ser autenticamente, na essência, aquilo que eu sou, sem um plágio. Temos que ser aquilo que nós somos. Então, irmãos, para que vocês entendam que se tiver que viver do salário da igreja, eu vivo de novo com toda dignidade, e se tiver que trabalhar e viver do meu sustento, eu vivo porque Deus me deu duas profissões, e eu tenho condições e família que Deus me deu para mim viver o santo e verdadeiro evangelho. Minha esposa é uma santa mulher de Deus, faz 21 anos que está ao meu lado. Eu mostrei ela assim, raramente, uma vez aqui no canal no YouTube, eu vou fazer um vídeo ou dois com a minha esposa, interagindo comigo na palavra, uma grande pregadora, uma mulher de Deus, que está pregando há mais de 15 anos. E é uma mulher de Deus simples, humilde. E é essa a nossa vida, nossos filhos são uma bênção. Estamos aí tocando a nossa vida, independente, eu não preciso dar satisfação da minha vida para ninguém. E se eu errei, que alguém me mostre os meus erros. Se eu errei um dia, foi em trocar de um ministério para o outro. Se eu errei, foi em ser um defensor do verdadeiro evangelho. Deixei muitos inimigos para trás, porque nunca comi no pote deles e nunca me dobrei para aquilo que eles queriam que eu me dobrasse. E sempre vou me manter firme no evangelho até o dia da minha partida. Se tiver que fazer com o loio, com homens ou com alguém, ser amigo dele para ferir a Santa Escritura, eu prefiro ficar amigo de Deus. Mas eu não sou um construidor de inimizades. Agora, o que fazer quando as pessoas não conseguem te discernir e não conseguem andar ao seu lado na forma que a Bíblia Sagrada diz? Não tem como andar dois juntos se não houver acordo. Então o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, irmãos, pela Bíblia eu sou um leão, pelas ovelhas que estão sendo enganadas a gente vai rugir que nem um leão em volta do rebanho. Porque aí outra coisa, no momento, irmãos, eu tô atuando de auxiliar, pastor auxiliar aqui num trabalho no estado do Rio Grande do Sul, ao meu presidente, com muita humildade e submissão. Eu acredito que o cristão sem humildade, sem submissão, não vai a lugar algum, tá certo? Você vai perguntar, mas irmãos, nós estamos falando sobre a seita, exatamente, mas é que às vezes, irmãos, vem em mente coisas que se nós não falarmos nesse momento, não vamos conseguir nos lembrar mais. Então, para que todos os nossos inscritos e as pessoas que estão conosco no YouTube entendam que nós somos sim um defensor ferrenho da verdade. E acredito que não somos dono da verdade, mas acredito que Deus tem nos orientado por meio da verdade. E se tem um versículo que eu admiro, que eu acho lindo, são os de João e o que Paulo escreveu aos Coríntios. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade jamais será derrotada com a mentira, nunca. Nós sabemos que o pai da mentira é Satanás e Cristo
ele é a verdade. O apóstolo João escreveu: conhecereis a verdade vos libertará. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então aquele que conheceu a verdade, ele vive na verdade, ele jamais vai querer viver debaixo de uma mentira, até porque sabemos que o diabo, quando fala mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio. Quando ele profere mentira, está falando daquilo que lhe é próprio, porque ele é pai da mentira, e nele não há nenhuma verdade. Então, essas pessoas que estão debatendo, tentando fazer a mentira ser verdade dentro da igreja, são filhos de Satanás, travestidos de filhos de homens de Deus. Que Deus tenha misericórdia deles, enquanto não tocar a trombeta, porque o dia que Jesus recolher a igreja ao céu, aí não tem mais tempo para remissão e nem para arrependimento, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, vamos caminhar aqui. Aqui é recheado de mentiras, né? Aqui é uma mentira atrás da outra. Você será feliz com Jesus e a avó Rosa, e com o Consolador, que é a própria avó Rosa. Imagine tamanha aberração. A avó Rosa é o Consolador. Se você ir para a igreja apostólica, você vai ser feliz com Deus Pai, com Jesus e com a avó Rosa, que é o Consolador enviado por Deus depois que ela partiu para o céu. Aí você vê se eu aguento, irmãos. É muita coisa, né, para uma cabeça só. Fundação 1954. Faz anos que está enganando, hein? Ainda está pequena, porque essas coisas aqui demoram a crescer, essas obras de engano. Mas quando cresce também, finca uma ideia na cabeça das pessoas e aí os adeptos de lá não saem mais, irmãos. É terrível. É mais fácil você ganhar 100 vezes você ganhar um católico se você ganhar qualquer... eu não vou dizer membro, porque isso não é membro, é adepto de uma seita, pseudo-cristão, ou de uma seita oriental, ou de uma seita oculta. É mais fácil você ganhar um católico, ou uma pessoa que não professa credo algum, do que tirar uma pessoa dessa de dentro de um movimento falso desse, porque eles já se consideram os donos da verdade. Esse que é o problema. Aí eles ficam aí no rodapé do vídeo: não bata na minha igreja. Mas não é igreja, não é seita. Ah, faça um vídeo sobre a sua igreja, Assembleia de Deus, o que ela é, uma seita. Quem conhece a Bíblia em torno do mundo sabe que a Assembleia de Deus nunca foi uma seita. Quem conhece Daniel Berg Narvin sabe da fundação, de cima do que ela foi fundada. Quem conhece a Bíblia sabe. Agora eu vou ficar aqui discutindo com alguém que quer provar que a seita dele é a igreja e que a igreja que eu sirvo a Deus é uma seita. A igreja Assembleia de Deus pode ter alguns desvios de alguém que introduziu alguma coisa errada, mas a profissão de fé, eu já disse 1000 vezes no vídeo, né? E as pessoas, quando estou ministrando heresiologia, as pessoas não conseguem entender, mas a profissão de fé, o estatuto no que ela está baseado, nunca foi seita, nem Assembleia, nem Batista, tá entendendo? Nem presbiteriana, nem metodista, nem luterana, quando começou estava enquadrada em seita. Agora que de repente eles trazem práticas para dentro da igreja que pode entrar numa questão de coisas sectárias, mas mesmo assim, se a igreja tem uma profissão antiga de fé, o estatuto é que determina o que a igreja é. E a congregação, o tabernáculo, a Igreja Cristã Maranata, Testemunho de Jeová, Mórmon, Adventista, isso segue. Eu ia ficar falando aqui, eu não posso ficar falando aqui. Ah, você falou da minha igreja, não falou das outras. São inúmeras. Então não adianta, se você criou dogma e criou doutrinas e colocou no estatuto da igreja como regra de fé e prática estatutária e prega como doutrina nos cultos, é uma seita. Se não condiz com a Bíblia, mas quem é que sabe que condiz com a Bíblia? Quem é que sabe? Quem tem a mente aberta e conhece a palavra. Tudo que não condiz com a palavra não é de Cristo. Então é muito fácil criar desvios doutrinários humanos e colocar como doutrina. A doutrina fundamentada da igreja é a doutrina que Cristo deixou, é a doutrina da palavra. Então, meus irmãos, vocês têm que ter muito cuidado nos embates, nas discussões. Então, a Deus é amor é seita? Não, a Deus é amor não é seita. A profissão de fé da Deus é amor é de uma igreja verdadeira, mas algumas coisas que o missionário e outras pessoas introduziram, deixou a igreja ficar falada como seita. Aí é que está. As correntes, campanhas de corrente, a igreja que está só em campanha e corrente, pode saber que é um item sectário. Está entrando dentro da Assembleia de Deus, mas não que a Assembleia de Deus seja uma seita. Vocês entendem? Então tem que ter muito cuidado. O que está faltando para os nossos pastores é punho, é cajado, para impedir que essas pessoas envergonhem o nome da igreja. Daqui a pouco a igreja verdadeira está trazendo algumas aberrações, mas o estatuto da igreja não professa ela como seita. Então tem que ter muito cuidado, irmãos. Vocês entendem? Porque a igreja, o que é uma igreja verdadeira? Uma igreja que canta, recolhe as ofertas, os dízimos, prega e
conclui com a oração da fé e vai para casa. Uma igreja, ela é igreja, ela não tem um tipo de aberração, de invenção, de coisas humanas. Ela é uma igreja baseada na palavra de Deus. Claro que a tradicional, ela não é pentecostal, e a pentecostal é pentecostal. Mas nós não estamos aqui para afirmar quem é que está certo no sentido da forma que professa o batismo do Espírito Santo, se é os tradicionais ou os pentecostais. Então, nós estamos aqui, nós queremos dizer que nenhuma dessas duas pregações vai enquadrar uma dessas igrejas em seita. Então, hoje em dia é muita acusação, porque eles são seita, querem fazer a seita crescer, e aí estão falando que as igrejas verdadeiras são seita. As igrejas que disseminaram o evangelho a nível mundial, que verdadeiramente são igrejas, eles querem taxar como seita. Olha, irmãos, vocês fujam do engano na última hora da igreja na face da terra. Vocês vão ter que ter muita sabedoria do Espírito de Deus para fugir do engano, tá certo? Então aqui, ó, a terceira pessoa da trindade dessa igreja é a Avó Rosa. A Avó Rosa é o Espírito Santo Consolador. Isso aqui é uma terrível de uma hipocrisia. Vamos lá. Vou fazer esse vídeo em duas partes, meus irmãos. Ó, uma divisão de uma igreja evangélica que tinha como líder o casal Eurico Matos, Odete Coutinho. Já a Avó Rosa era uma visionária desse grupo, ela estava no meio desse grupo. Quando esse grupo veio, eles vieram e a Avó Rosa veio junto. E dali desse grupo, quem se distinguiu mesmo como poderoso, como uma pessoa de poder, foi a Avó Rosa. Ali eles começaram a criar os seus dogmas. Toda seita saiu de dentro de uma igreja verdadeira, praticamente, a grande maioria. Nenhum veio assim do nada e fundou uma igreja que se tornou seita. É muito difícil, pode até ter, mas a grande maioria saiu da igreja verdadeira porque não concordava com a doutrina da igreja. Então é aí que está. Vocês têm que entender que esses que saíram, eles não concordavam com o dízimo, eles não concordavam com o batismo no Espírito Santo, eles não concordavam com o batismo nas águas da forma que foi pregado em forma bíblica, eles não concordavam com a quietude da igreja, eles queriam algo sobrenatural e foram criando suas doutrinas e fundaram os seus trabalhos e as suas seitas. E hoje, isso se agiganta porque sempre na Terra tem pessoas para seguir alguém. Vocês não me acreditam, mas a igreja do satanismo na Colômbia tem seguidores que não acaba mais. A igreja do diabo, declarada a igreja do diabo. Agora você imagine uma seita que se diz igreja evangélica e igreja cristã. Então você vai ter muitos seguidores, sempre tem pessoas para seguir determinadas ideias. E que Deus te ilumine, que nunca seja você que está me ouvindo. Então, meus irmãos, já a Avó Rosa era uma visionária desse grupo, faleceu em 1970, atropelada em Poá, São Paulo. Os adeptos esperaram por 7 dias no túmulo e após a morte, a ressurreição da Avó Rosa. E assim eles são. Eles esperaram idolatrar a pessoa do William Marion Braille, eles idolatraram a pessoa dessa Avó Rosa. Tem alguém que idolatra até a pessoa do missionário Davi Miranda, tem pessoas que idolatram a pessoa do Daniel Berg, do Narving, dos líderes. Isso é uma obra do diabo, a idolatria, irmãos. Ah, agora acabou a igreja, nunca mais porque o fulano morreu. A igreja verdadeira não é de homem algum, irmãos. Vocês entendem? A igreja verdadeira é de Deus. Morreu o Daniel Berg, o Narving, e a igreja Assembleia continuou. Morreu o Davi Miranda, a igreja vai continuar. Morreu qualquer líder aí que morrer, seja o pastor da Madureira, o Manuel Neto, o pastor Manuel Ferreira, vai continuar. Tem o Samuel, morre o Samuel, tem o outro rapaz, morre, e se não for da família, é alguém que Deus coloca, se for da família, ela vai dando sequência, vocês entendem? Então a igreja não está condicionada a um homem, a igreja ela está condicionada a Cristo, foi Cristo que fundou a igreja, na própria palavra dele. Eu fundei e edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja é de Cristo, não é de homens. É difícil entender isso, será? Claro que não. Então os adeptos dessa seita esperaram a Avó Rosa por 7 dias a ressurreição dela. Entenderam então que ela era o Espírito Consolador enviado por Jesus. Após os 7 dias esperando pela sua ressurreição, ela não ressuscitou. Eles criaram um dogma. Já que ela não ressuscitou, então ela será o Espírito Consolador enviado por Jesus. Coisa terrível. Para eles ela não morreu, ela continua viva. Ela recebeu um novo nome.
E aí isso aqui engloba Apocalipse, né? Quando diz que ali aquele versículo que Deus ia dar uma pedrinha branca e na pedrinha um novo nome escrito e tal, e a avó Rosa já recebeu o novo nome dela é Espírito Consolador. Bom, abre aspas, testemunha do poder de Deus é a avó Rosa, fecha aspas. Sucessor, e o sucessor dela, o Aldo Bertoni, é o sobrinho dela. Para ficar claro para os irmãos, você vê que eles montaram um esquema bem forte, né? O sobrinho. Jesus deu a ela todo o conhecimento para ensinar a doutrina. A avó Rosa é a única pessoa no mundo que recebeu todo o conhecimento dado por Jesus para ela ensinar a doutrina para o mundo. E a única doutrina certa e verdadeira é a doutrina da Igreja Apostólica da Avó Rosa, porque ela recebeu o conhecimento de Jesus como única pessoa capacitada para pregar a doutrina. Viu? Vocês que estão em demais igrejas, vocês podem esquecer que vocês estão perdidos, porque a única igreja que tem a doutrina verdadeira revelada por Jesus, a Avó Rosa, é a Igreja Apostólica. Vocês entenderam? Ela foi arrebatada ao céu em espírito e então ela recebeu a revelação da doutrina. Irmãos, vocês cuidem, eu vou dizer mais uma vez, me culminaram no meu vídeo brigando comigo. Você não acredita em arrebatamento? Eu acredito em arrebatamento de sentido, mas não da forma que é colocado. É muito difícil uma pessoa ser arrebatada em espírito, porque Deus não arrebata a gente em espírito toda hora. Deus não tem interesse de estar entregando mensagem esporádica toda hora para todo mundo, arrebatando alguém. Um elevadorzinho que leva da terra para o inferno, do inferno para o céu, e do céu traz para a terra de novo. Homens comuns, comedor de feijão, arroz, carne, que vive na carne como qualquer um outro, como nós. Por exemplo, nós não nos consideramos um camarada tão pecador. Já consagramos, jejuamos, oramos, tivemos algumas visões naquilo que é certo. Agora, irmão, eu não digo que uma pessoa não possa ser arrebatada, mas eu quero dizer que arrebatamento de sentido toda hora para todo mundo é a maior falácia que pode existir. E aqui que está o engano, porque as maiores seitas foram fundadas através de arrebatamento de sentido. E quando esse camarada voltou, isso é uma nova revelação. E nunca ninguém vai lá em cima para trazer uma revelação bíblica, sempre é para contar coisas sobre modo de se portar de uma pessoa, como é que ele tem que viver, usos e costumes dos povos e culturas e coisas dessa natureza. Coisas que a Bíblia já diz. Não precisa ter arrebatamento de sentido para saber o que a Bíblia diz, o que é pecado e o que não é pecado. Faça meu favor, as maiores seitas estão fundadas debaixo de arrebatamento. Sou contra, sim, 95% desses arrebatamentos que se vê mundo afora.